Queridos, o que são enfermidades para Jesus? O que é a doença para Jesus? O que é o câncer para Jesus? A fé remove montanhas, a fé derruba a muralha, a fé faz a mancha do olho desaparecer, a fé faz o diagnóstico da aurora desaparecer e dar negativo. A sua fé vai mudar o quadro que hoje você está vivendo. Se você está vindo aqui no Culto Souza apresentando uma causa sua ou de qualquer pessoa, pode ter certeza, você vai sair com o seu milagre nas suas mãos, em nome de Jesus, amém? E eu quero falar sobre isso, essa palavra me empolga, fé. O Wagner quase pregou o meu esboço aqui, eu acho que ele viu o meu esboço e começou a pregar a mensagem, só para reforçar que Deus quer falar com você. Eu vou falar muito sobre expectativa. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: ora, fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, a prova daquilo que não podemos ver. Portanto, foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Eu quero profetizar hoje à noite, você vai sair aqui com um bom testemunho para contar na próxima terça-feira. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pai, essa tua palavra, nós queremos nos mover por fé e não por vista. Fé é ouvir e crer, é ouvir a palavra e tomar posse. E nós queremos tomar posse de toda a sua palavra, nós queremos tomar posse da palavra da cura, tomar posse da palavra da salvação, tomar posse da palavra da libertação. Hoje é a noite de milagre, hoje é a noite sobrenatural, hoje é a noite, ó Pai, que seus filhos sairão daqui com a resposta que tanto eles têm buscado. Eu profetizo isso em nome de Jesus, amém? Dia 12 de março eu preguei sobre esse capítulo. Naquela noite eu li o versículo 1 e eu falei sobre fé. Eu mostrei que através da fé os antigos alcançaram testemunhos fantásticos. Eu falei que Gideão, com 300 homens, ele venceu um exército numeroso que era considerado como a areia do mar. Eu falei sobre Davi, a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Eu falei sobre Josué naquela noite, a fé de Josué, ouvindo e obedecendo a palavra, e derrubou as muralhas de Jericó. Eu falei sobre Raabe, uma prostituta que estava destinada a morrer juntamente com Jericó, mas pela fé ela ouviu, acreditou no Deus invisível, no Deus dos judeus, e ela foi livre e se tornou parte da genealogia que Jesus veio. Naquele dia eu falei sobre 3 fundamentos que são essenciais para fundamentar a fé cristã. Eu falei que a fé enxerga Deus em meio ao caos naquele dia. Naquele dia eu falei que a fé enxerga o que Jesus conquistou no Calvário. E naquele dia eu falei que a fé é apropriar-se da promessa de Deus e do seu cumprimento. E hoje eu quero continuar nessa caminhada, nesse caminho extenso chamado fé. Eu preciso que você entenda a diferença de esperança e expectativa. Eu quero que você entenda que a fé é movida principalmente pela expectativa. E para que isso seja claro, eu preciso que você entenda a diferença entre esperança e expectativa. Esperança é como diz Fred Francis, a esperança, temos esperança naquilo que pode ser feito. Esperança é você aguardar algo que pode ter feito, é você ter esperança por alguma coisa que poderá acontecer. A expectativa não, a expectativa é convicção daquilo que vai acontecer. Entenda que a fé é movida principalmente pela expectativa. A fé é uma espera movida pela expectativa. Repita comigo, a fé é uma espera movida por uma expectativa.
Tem pessoas que chegam nesse culto simplesmente com a esperança, esperando que algo possa ser feito, esperando que Deus possa mudar o casamento, esperando que talvez o diagnóstico médico seja alterado. Ei, fé não é esperança, fé é espera com expectativa. Fé é você chegar aqui e falar assim: o meu casamento vai ser mudado, o meu diagnóstico vai ser mudado, a empresa vai ser restaurada, minha vida vai dar uma mudança completa na minha vida. É ter a convicção, é ter certeza. Você precisa ter expectativa gerada pela palavra que é ministrada, não a partir de uma dúvida que vai abortar o seu milagre. Diga para a pessoa do seu lado: você precisa ter uma expectativa gerada pela palavra que é ministrada, porque a palavra é a fonte de todo milagre. Diga para você: a palavra é a fonte de todo milagre. A fé, ela não nega o reino natural. A verdadeira fé não é viver em negação ao reino natural. A verdadeira fé é trazer uma nova realidade para o reino natural. Seja feita assim na terra como é feita no céu. A verdadeira fé, ela não nega o natural. A verdadeira fé não nega o diagnóstico. A verdadeira fé não nega a dor. A verdadeira fé não nega a doença, não. Mas a verdadeira fé traz uma realidade superior. A verdadeira fé pega o diagnóstico que está no céu e muda com o diagnóstico que está na terra. A verdadeira fé pega a cura que está no céu e traz sobre a enfermidade na terra. A verdadeira fé é trazer o céu, trazer a atmosfera do céu para que ela se manifeste aqui na terra, para que você possa viver completamente aquilo que você espera. É você trazer algo do céu para a terra. É agir de acordo com a promessa de Deus, antes mesmo que haja qualquer evidência visível para sustentá-la. Eu quero repetir: fé é agir de acordo com a promessa de Deus, antes mesmo que haja qualquer evidência que possa sustentar a sua fé. É como uma menina que recebeu a promessa da mãe, que no próximo sábado vai receber um vestido novo. Ela encontra a primeira amiga e ela fala assim: eu quero te contar uma coisa, a sábado eu vou ganhar um vestido novo. Ela encontra uma outra menina, a outra amiga, e ela fala assim: eu vou sábado ganhar um vestido novo. Ela vai para a escola e ela passa a semana inteira falando: sábado eu vou ganhar um vestido novo. E ela começa a criar alguma inquietação em algumas amigas, e uma amiga pode virar para ela e falar assim: ei, por que você tem a convicção de que você sábado vai ganhar um vestido novo? E ela vira para a amiga e fala assim: porque a minha mãe prometeu. Ela tem expectativa na palavra da mãe dela, ela tem confiança na palavra da mãe dela, e ela tem certeza que sábado ela vai ganhar um vestido novo, porque a mãe dela prometeu. Sabe por que você vai viver o seu milagre? Porque não foi homem quem prometeu. Sabe por que você vai viver o seu milagre? Porque foi Deus que prometeu na palavra dele, e ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, você vai viver o seu milagre, e a palavra é prova viva do que tudo o que você procura está escrito lá, e você vai viver. Você precisa se posicionar no mundo espiritual. Você precisa virar para o mundo espiritual e falar assim: não foi homem quem prometeu, foi Deus que prometeu, portanto vai acontecer, queira o diabo queira ou não, vai acontecer, porque foi Deus que prometeu, foi o meu pai que prometeu, foi o seu pai que prometeu. Isso é suficiente para você criar uma expectativa. Você entendeu isso? Deus prometeu, e se Ele prometeu, vai cumprir. Sabe por que a cura vai acontecer? Porque foi Deus que prometeu.
Sabe por que as correntes vão ser quebradas, os cadeados vão ser despedaçados, as portas serão arrombadas? Porque foi Deus que prometeu. Sabe por que você vai vencer em meio a essa luta? Porque foi Deus que prometeu e mandou você dizer: digo fraco, porque a fé não espera ver para crer. A fé nunca espera ver antes de crer, porque ela é pelo ouvir. Diga assim comigo: a fé é pelo ouvir. Romanos 10:17. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Entenda, você só vai viver o seu milagre se a sua fé for fundamentada no ouvir. A sua fé não pode ser fundamentada no sentir, a sua fé não pode ser fundamentada no ver, você não pode fundamentar a sua fé naquilo que você está vendo. Ei, a fé sobrenatural, a fé que acessa o céu, a fé que traz a atmosfera do céu, a fé que faz o milagre acontecer, é aquela fé que você ouve a palavra de Deus, e antes mesmo dela acontecer, você valida a palavra de Deus como sendo a verdade absoluta. É a fé que Deus se move, essa fé que vem pelo ouvir. Quando você ouve a palavra e você se apropria daquilo que ela diz antes mesmo de acontecer, isso é fundamental para Deus agir na sua vida. É como a tradução de Morfa diz: fé significa que não temos confiança naquilo que esperamos. Fé significa que temos confiança naquilo que esperamos, convictos daquilo que não podemos ver. É ter confiança naquilo que nós esperamos, convictos daquilo que nós não podemos ver. Eu não estou vendo, mas eu creio que eu vou receber. Você tem que se comportar desse jeito. Fé é ter a confiança de que a Bíblia é uma mensagem escrita diretamente para nós. É receber as promessas de Deus como sendo escritas, sendo uma mensagem direta para mim. Fé é você chegar, pegar a palavra e dizer: não, isso aqui não foi escrito para o meu vizinho, isso aqui foi escrito para mim, eu tomo posse disso para mim. É você dizer: a Bíblia foi escrita para mim. É você virar e falar: ei Jefferson, a Bíblia não foi escrita para você, a Bíblia foi escrita para mim, e eu vou tomar posse de toda a Bíblia. É o Jefferson virar: não, você está enganado, a Bíblia foi escrita, foi para mim, essas promessas são para mim. É você virar: oh, os dois estão errados, a Bíblia foi escrita para mim, a Bíblia foi escrita para o meu filho, a Bíblia foi escrita para a minha casa, cada promessa é exclusiva minha. É você tomar posse como sendo a Bíblia escrita completamente para você, é uma palavra de Deus escrita para você. Se você tomar posse disso, você vai ver o milagre acontecer. Você precisa ter essa convicção, para que você possa mover na fé. Fé, ela te traz a convicção de que é como você está no jogo de tabuleiro, é como você está no jogo de xadrez. Você só conseguirá algo de Deus como se você aventurar em um jogo de tabuleiro. Depois que a pessoa faz o seu movimento, só lhe resta esperar o movimento da outra pessoa. É você estar sentado com Deus. O primeiro que vai jogar vai ser Deus. Deus, ele faz o primeiro movimento, e Deus vai esperar o seu movimento. Deus não vai fazer 2, 3, 4 movimentos ao mesmo tempo. Ele vai movimentar primeiro, e depois ele vai esperar o seu movimento, para que ele possa fazer o movimento seguinte. O primeiro movimento é o que Deus colocou em Salmo 107, versículo 20: enviou-lhes a sua palavra e os curou, e os livrou de tudo aquilo que era mortal. Deus já fez o primeiro movimento, agora Deus está aguardando o seu movimento em relação ao movimento dele.
E o seu movimento é crer que Ele enviou a palavra e o curou. E o seu movimento é demonstrar a Deus uma fé pautada nesse movimento dele. Deus, o Senhor enviou a palavra para me libertar e para me curar de tudo que era mortal. Então o meu movimento é acreditar na sua palavra pelo ouvir. Eu escutei, tomei posse, vou movimentar na fé e vou sair aqui com o meu milagre. Eu vou sair com a minha cura, eu vou sair com a palavra. E quando você se movimenta desse jeito, aí Deus vai fazer o segundo movimento dele. Ele vai dizer, ele acreditou, ele confiou, ele paudou a fé dele na palavra. Então, ei, anjo, Gabriel, vá até ele e diga: assim diz o Senhor para você, eu sou Gabriel, enviado por Deus. Deus escutou a sua oração, Deus escutou a sua súplica. Toma posse agora do seu milagre, porque Deus está gostando de jogar com você. Diga assim para a pessoa do lado: Deus gosta de jogar com aqueles que jogam com Ele através da fé. Entendeu? Você precisa se movimentar. Deus se movimentou, agora é a nossa vez de movimentar. Nós retardamos as nossas bênçãos, os nossos milagres, até que tenhamos a fé que é pelo ouvir e agir de acordo com a palavra, que nós iremos viver o nosso milagre. Nós não precisamos ficar 20 anos orando, 10 anos orando, 2 semanas orando. Nós retardamos porque nós deixamos de ouvir a palavra e de agir por ela. Nós ficamos presos nas nossas lamúrias, nós ficamos presos e fazendo parceria com o desespero, fazendo parceria com a dúvida. Domingo eu preguei e falei, você precisa ouvir primeiro para depois falar. O problema é que nós primeiros ficamos somente falando. Nós não ouvimos a voz de Deus e nós não nos alinhamos à palavra. Nós somos como aquele paralítico no poço de Betesda. Eu falei isso domingo. Jesus está lá no poço, vira para o paralítico e fala: ei, você quer ser curado? Mas você está tão respaldado no que você está vivendo, no que você está sofrendo, no que você está vendo, no que você está sentindo, que você não percebeu que Jesus está perguntando se você quer ser curado. E aí você está como aquele paralítico: Senhor, ninguém se compadece de mim, ninguém me ajuda, ninguém me leva no poço quando a água é agitada, quando eu desço, um desce depois. E você fica falando. Ei, é hora de você parar de falar, e é hora de você começar a ouvir a palavra de Deus. É hora de você parar de se queixar, e é hora de você começar a ouvir e ver o que Deus está dizendo para você na palavra dele, porque é a resposta de que você vai viver o seu milagre. Você precisa tratar Deus como um ser honesto. Diga assim: eu preciso tratar Deus como um ser honesto. É Fred Francis que ele usa essa expressão. Tratar Deus como ser honesto é ter plena convicção de que Ele não erra, de que Ele não falha, de que Ele não tem dúvida nenhuma, de que Ele é bondade. Como diz: tu és bom, foi cantado aqui, bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é perfeição, Deus é amor, Deus é soberania, Deus é controle. Então ter fé é você chegar e mostrar para Deus e tratar Ele: o Senhor é honesto, o Senhor não erra, o Senhor nunca falou algo que o Senhor nunca deixou de fazer algo que o Senhor prometeu. O Senhor prometeu todas as coisas, o Senhor usou até homens. A palavra diz que Samuel, o profeta, todas as palavras que Samuel proferiu, nenhuma delas caíram por terra, mas todas elas se cumpriram. Se um homem imperfeito, o profeta Samuel, foi capaz de liberar palavras e nenhuma delas foram erradas, imagine Deus. Chegou a hora de você tratar Deus como um ser honesto, ser perfeito, um ser todo poderoso. E quando você tratar Ele dessa maneira, toda dúvida, todo medo, toda insegurança, toda tristeza, toda ansiedade vai ser retirada do seu coração, e você vai se apropriar, porque você vai virar para o diabo e vai falar assim: ei, Deus é tudo, Deus é perfeito,
É como eu falei semana passada, quando eu estava com a minha filha, com a minha esposa internada, com suspeita de câncer, e o diabo o tempo todo, está com câncer. Falei, não está com câncer. Está com câncer? Não está com câncer. O Espírito Santo falou para mim que ela não estava com câncer. Ei, ela está com câncer, você vai perder a esposa. Eu não vou perder a esposa. Eu completei em abril 29 anos de casado, vai ter mais 29 anos que ela vai estar brigando comigo. Não, ei, as suas filhas vão ficar sem mãe. Ei, não vai ficar sem mãe não. As minhas filhas vão ter minha mãe, os meus netos vão ver a avó, os bisnetos vão ver a bisavó, os tataranetos talvez irão até ver a tataravó, mas uma coisa é certa, a última palavra sempre vai ser de Deus. O Espírito Santo falou para mim, não é câncer, então, não é câncer, eu não vou fazer parceria com você. E eu falei semana passada, chegou na terça-feira, eu estava tão apurrinhado com o diabo, que ele insistindo para eu fazer parceria com ele, eu falei, ei, chega, você ainda não desistiu, eu não vou fazer parceria com você. A minha parceria é com a palavra, a minha fé é baseada na palavra, somente na palavra. Eu estou jogando com Deus. Deus movimentou, fez a primeira jogada, eu já fiz a segunda jogada, correspondendo através da minha fé na palavra. E Deus já está fazendo a próxima jogada, concedendo o meu milagre, concedendo a minha vitória. Chega a médica na terça-feira à tarde, nós fizemos a colonoscopia e não vimos nada, não apareceu nenhum câncer. Como eu falei semana passada, eu quase peguei a placa escrita, eu já sabia, doutora, não é novidade para mim. Que Deus está dizendo, você vai levantar a placa para o diabo e vai falar assim, eu já sabia que eu iria viver o meu milagre, eu já sabia que a mancha do olho saiu, eu já sabia que o laudo da Aurora iria ser mudado, eu já sabia que paralíticos vão levantar nessa igreja, eu já sei que cegos irão enxergar, surdos irão ouvir, eu já sabia que nós somos a igreja primitiva desse século, onde sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer. Sabe por quê? Nós somos uma igreja que vivemos através de uma fé baseada na palavra, porque a fé não olha para as coisas visíveis. Diga assim, a fé não olha para as coisas visíveis. Diga assim, a fé não olha para o sintoma, não olha para o diagnóstico, não olha para a dificuldade, não olha para os não recebidos. A fé olha somente para a palavra. Esse é o segredo, querido, é olhar para a palavra. Os pais da fé, se você pegar os relatos da fé relatada lá em Hebreus 11, todos os pais da fé, Noé, Jacó, José, Moisés, Sara, todos eles agiram sem ter nada como base, a não ser a palavra que Deus prometeu. Todos eles. Ei, Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti eu vou fazer uma grande nação. A base para Abraão sair ali de Harã foi a palavra de Deus, e ele saiu e viveu o que ele viveu. Davi recebeu e viveu o milagre baseado na palavra de Deus. Ele derrotou o gigante, foi baseado na palavra. O Senhor foi comigo com o leão, o Senhor foi comigo com o urso, o Senhor foi comigo lá nas madrugadas. Eu compus músicas porque eu tinha intimidade e conversava com Ele. Eu tenho a palavra nele. Esse circunciso será como o leão, será como o urso. Todos eles baseados na palavra. Sara, estéril, 90 anos, o marido com 100 anos, e Deus falou assim, daqui a um ano Sara vai ser mãe de filhos.
Ela, pelo primeiro momento, riu, e depois o anjo falou: por que você riu? Não, não estou rindo. Não, você riu sim, que eu vi que você riu. Olha, o ano que vem, nesse momento, você vai ter filho. E a palavra em Romanos 3 diz que Sara agarrou a palavra, e ela se tornou mãe de multidões. O que ela tinha de base? Uma palavra que o anjo falou. A palavra é suficiente para você viver e mudar essa situação que você está vivendo. É a palavra, queridos. Entenda que o segredo é esperar, é ter esperança, baseada na palavra, e é com a convicção plena de que a palavra não vai voltar vazia, como o profeta diz: assim como a chuva cai do céu e para lá não torna, sem que regue a terra, para dar semente ao que planta e pão ao que come, assim a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, antes fará tudo aquilo que ele determinou. Tudo aquilo que Deus determinou através da palavra vai se cumprir na sua vida, se você ouvir e se apropriar dela, antes de ver, porque fé é crer antes de ver. Porque a fé, ela é racional, queridos. A coisa mais racional do mundo é a fé. Não é como algumas pessoas ignorantes pensam, acreditam que a fé é crer sem evidência alguma. Tem pessoas que acreditam que nós acreditamos sem ter evidência. Não, nós temos a maior evidência de todas as coisas, que é a palavra de Deus. Não existe uma evidência maior do que a palavra. Por isso que a fé não é irracional, a fé é racional. Eu não estou paudado numa promessa feita por homem, estou paudado numa promessa feita por aquele que criou o céu, criou a terra, tudo que você vê ao seu redor, tudo foi criado através de uma palavra que saiu da boca dele. Ele é aquele que retém todo o poder, toda a autoridade, é aquele que abate, ele é o mesmo que abate, é o que levanta, o mesmo que traz a ferida, ele que cura a ferida, o mesmo que diz não, daqui a pouco ele vai dizer sim, porque ele tem um controle sobre todas as coisas. Então a minha fé é mais do que racional, porque ela é pautada naquilo que é verdade absoluta em tudo. Por que eu não posso duvidar? Porque eu não posso fraquejar, porque eu não posso desesperar, porque eu tenho uma palavra. A palavra é a base. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que você serve. Se ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego na palavra, na fornalha, por que ele não vai livrar você? Você acha que eles são melhores do que você? Deus não faz acepção de pessoas. O que me leva a acreditar, o que me leva a confiar, é acreditar na bondade, na misericórdia e na compaixão de Deus, é saber que Deus não tem ninguém como melhor do que o outro, todos nós somos amados por Deus na mesma intensidade, porque o preço foi o mesmo, Jesus morreu ali na cruz, não existe diferença, não existe preço maior pago por mim, ou preço maior pago por você, o preço foi pago por todos, para Deus mostrando para todos vocês, todos são importantes para Deus. Então por que Deus não vai libertar o seu filho? Por que Deus não vai curar o seu marido? Por que Deus não vai mudar essa situação? Por que Deus não vai abrir a porta? Você precisa receber a evidência que foi conquistada há 2000 anos atrás, naquela cruz do Calvário. Naquela cruz do Calvário, Jesus viu a situação que você está vivendo. Jesus viu a sua vida de pecado, e Jesus falou assim: eu vou entregar minha vida por ele, porque quando ele acreditar no preço que eu estou pagando, o pecado não vai ter domínio sobre ele, porque ele vai sair debaixo da lei e vai entrar debaixo da graça. Quando você entrou nessa dívida, Jesus viu naquela cruz que você entraria nessa dívida, e Jesus diz: Pai, eu estou entregando a minha vida, porque através da minha vida, os recursos financeiros vão chegar na vida dele. Se ele acreditar que eu sou o dono que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e que o Senhor ama tanto ele, que mandou aqui na cruz do Calvário, para que tudo aquilo que impedia a prosperidade financeira dele, fosse pago aqui na cruz, eu estou pagando o preço para que ele fique livre dessa dívida. Você vai viver o seu milagre.
É você saber que todos os pecados, todas as suas iniquidades foram derramadas sobre Jesus Cristo ali naquela cruz do Calvário. Há mais de 2000 anos, Deus fez cair sobre Jesus as suas iniquidades, os seus pecados. Há mais de 2000 anos, Jesus levou sobre si as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos o quê? Sarados. Não existe uma possibilidade, pelas pisaduras de Jesus talvez nós seremos sarados. Não, pelas pisaduras de Jesus nós fomos completamente sarados. A palavra diz que Ele levou. Hoje o Rafa lá na reunião falou: pastor, eu estava meditando nessa passagem que Jesus levou, está dizendo que Jesus arrancou. Não foi eu que dei para Jesus a minha enfermidade, não, foi Jesus que pegou. Ele, por vontade própria, Ele pegou a enfermidade do seu corpo. Ele tirou a enfermidade do seu corpo, colocou sobre o corpo dele na cruz, e Ele pegou a saúde do corpo dele e colocou sobre o seu corpo. Ele é prova viva porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se Ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, você poderia ter alguma dúvida, mas não, Ele ressuscitou ao terceiro dia, andou por 40 dias, mais de 500 pessoas foram testemunhas a respeito da ressurreição dEle. Hoje Ele está sentado à direita do Pai, Ele está intercedendo por você, Ele está dizendo: Pai, eu paguei o preço. A igreja está acreditando, a igreja está crendo, a igreja está se movendo, a igreja está despertando uma fé pelo ouvir. Pai, então Senhor, pode liberar, pode abençoar, pode manifestar a liberdade, a saldo de fé naquele local, para eles viverem o milagre que eles têm buscado. Porque o que está escrito na palavra é tudo que a fé precisa. Diga assim: o que está escrito na palavra é tudo o que a fé precisa para eu viver o meu milagre. Você consegue entender disso? Tudo que está escrito é o que a fé precisa. E o que Deus precisa é que a sua fé esteja completamente fechada com essa palavra. Você precisa ter a convicção plena de que Deus escuta a sua oração, queridos. Cada oração que você faz aqui no culto de terça-feira, a cada culto shows, Deus está ouvindo a minha oração e a sua oração. É como Jesus, ali diante do túmulo de Lázaro, Ele virou e falou: Pai, o Senhor sempre me ouve. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor ouviu a minha oração. Jesus ainda não tinha orado para Lázaro sair do sepulcro. Nesse momento, o Lázaro ainda estava lá no sepulcro. Mas Jesus falou: eu te louvo, Pai, porque o Senhor sempre me ouves. Jesus já tinha a convicção de que ele seria ouvido antes mesmo dele ouvir. Fé é isso, é você já ter a convicção antes mesmo de você pedir para Deus. É você acreditar, se mover antes de você ver. Quando Deus virou para Noé e falou assim: ei Noé, faz uma arca, porque eu vou liberar uma chuva sobre a terra. Noé nem sabia o que era chuva, gente, nunca havia chovido na terra. Somente uma neblina que cobria a terra para regar a terra. O Senhor vai mandar o que, Deus? Chuva. O que é chuva, Deus? Noé, chuva vai ser algo que vai cair da terra, umas águas que vai inundar tudo. E como eu achei graça em você, apesar de toda a iniquidade, apesar de todo mundo estar corrompido, mas eu achei graça em você, porque você não se corrompeu, você se guardou. Ei, queridos, o que essa passagem mostra? Aquele que tem fé em Deus, aquele que é fechado com a palavra,
aquele que a palavra é a base dele, pode o mundo inteiro. Na época de Moisés não foi algumas pessoas que se corromperam, queridos, foi o mundo inteiro que se corrompeu. Mas mesmo o mundo inteiro se corrompendo, o pecado não é maior do que o som da chuva que existe dentro de você. Aquilo que está dentro de você vai ser muito superior ao que está do lado de fora. Ah, pastor, eu pequei, porque você sabe que o pecado, né, pastor? Ei, não sei nada, querido. Você não é um pecador lutando para ser santo, você é um santo lutando contra o pecado. E todos aqueles que são santos e agradam a Deus, agrada no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Você tem que se mover antes de você ver a evidência. Noé não viu evidência nenhuma, o céu estava totalmente sem nuvem, e ele construiu a arca, porque a fé dele foi gerada pelo que ele ouviu. Deus deu um comando, ele ouviu, creu e obedeceu. Da mesma maneira Josué, Deus vira para Josué e fala assim, pega sete sacerdotes com 7 trombetas de 7 trombetas de chifre de carneiros, 7 shofar, e você vai dar por 6 dias uma volta na cidade, e no 7º dia você vai dar 7 voltas. Quando terminar a 7ª volta, todo o povo, os sacerdotes vão tocar a trombeta. E quando o povo ouvir a trombeta, que todo o povo grite. E as muralhas vão o quê? Cair. Até aquele momento, não havia acontecido tal fato de uma muralha cair somente com um grito e toque de trombeta. Ele não tinha evidência nenhuma que aquilo seria possível. Mas ele teve uma fé baseada naquilo que Deus falou. Ei, queridos, você não precisa ter evidência para descobrir que você vai ser curado. Você precisa ter fé que você vai ser curado. Você não precisa sentir melhor que você vai ser curado. Você precisa saber que você vai ser curado. E a última coisa que eu quero que você entenda: a fé é saber que Deus cura através do milagre, mas que Deus também cura através do dom da cura. Existe uma diferença entre dom de milagre e dom de cura. O problema é que muitas pessoas vêm para o culto somente acreditando no dom de milagre. Tem certas situações que Deus vai curar no dom de milagre, a mancha vai desaparecer. E tem certas situações que Deus vai curar através do dom da cura. Vai ser um processo de você buscar, interceder, buscar em Deus, e aí a cura vai acontecer. Pessoas ficam frustradas porque elas estão esperando somente milagre. Se tivesse somente milagre, não haveria na Bíblia escrito o dom da cura, mas existe o dom da cura. Então você precisa entender, se não aconteceu de forma extraordinária, é porque Deus não quer me curar através do milagre. Deus quer me curar através da cura. Mas uma coisa é certa, eu vou sair daqui curado. Eu vou sair daqui restaurado. Porque a palavra garante. Pare de ter esperança. Nós temos que esperar em Deus, sim. Mas no que se diz, a fé não é esperança, é expectativa. Esperança é confiar que algo pode ser feito. Fé é ter expectativa de que algo vai ser feito. Seja agora, seja semana que vem, seja na outra semana. Se não aconteceu agora, você tem que chegar semana que vem com uma expectativa. Não aconteceu agora, vai acontecer na semana que vem. Chegou na semana que vem, não aconteceu, você tem que manter a sua expectativa. Não aconteceu essa semana, mas vai acontecer na outra semana. E cedo ou mais tarde, o seu milagre vai acontecer. Fique de pé. A condição para recebermos o que pedimos a Deus
é crer que Ele ouve as nossas orações. E essas orações têm que estar respaldadas nas suas promessas. É você saber que quando você pede para Deus, para que Ele cure você, Deus está te autorizando a dizer: Pai, eu te louvo porque o Senhor sempre me ouve, antes mesmo de acontecer. Enfermidades não são ensinamentos de Deus. Deus não ensina ninguém através da enfermidade. Enfermidade é consequência do pecado de Adão. Quando Adão pecou, ele abriu a atmosfera negativa. Nessa atmosfera veio o câncer, nessa atmosfera veio a enfermidade, nessa atmosfera veio doença, nessa atmosfera veio a soberba, nessa atmosfera veio orgulho, nessa atmosfera veio pai contra filho, filho contra pai. A doença é algo que está no coração do diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida. Jesus não veio para dar morte. Jesus não ensina ninguém através da enfermidade. Deus não precisa ensinar ninguém através da enfermidade. O desejo de Deus é que todos sejam curados, todos sejam salvos. Jesus é prova viva do que está no coração de Deus. Porque se a cura não é vontade de Deus, Jesus foi o maior rebelde. Porque a Bíblia diz que todos quantos chegavam até Jesus eram curados. Todos quantos que tocavam nas vestes de Jesus eram curados. Todos. Jesus falou: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim expressar a vontade daquele que me enviou. E Jesus veio provar que Ele quer curar você, que Ele quer restaurar você, que Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua história, Ele quer transformar o seu casamento, Ele quer transformar os seus projetos, Ele quer validar os seus projetos, Ele quer realizar os seus sonhos. Ele quer dizer para você: pare de sofrer, pare de aceitar uma vida qualquer. Deus tem uma vida melhor para você. Eu estava ministrando na Academia das Nações sobre mentalidade Sozo, e uma pessoa me procurou e falou: pastor, aquela aula do Senhor, naquele domingo de manhã, foi uma virada de chave na minha vida, porque eu vi quando o Senhor estava pregando, eu consegui ver verdade no seu olho, eu consegui ver que o Senhor acreditava aquilo que o Senhor estava ministrando, eu consegui ver fé no seu olho, e eu virei e falei assim: eu não vou aceitar mais essa vida miserável que eu estou vivendo, eu vou viver a vida que o pastor está dizendo, eu vou tomar posse do que o pastor está falando, que está escrito na palavra, eu vou começar a pesquisar minha vida na palavra, eu vou ver o que a palavra diz ao meu respeito, eu vou ver o que a palavra me garante. Eu não aceito mais essa vida. Chegou a hora de você se indignar com essa situação que você está vivendo. Chegou a hora de você chegar e falar assim: pai, eu estou crendo porque eu estou ouvindo a tua palavra. A tua palavra está dizendo que o Senhor é aquele que muda, aquele que transforma, aquele que restaura, aquele que faz o improvável impossível. O Senhor é aquele que me ama, o Senhor é aquele que entregou Jesus naquela cruz para provar o amor por mim. Eu quero tomar posse desse amor, e eu quero ser envolvida por este amor. É ter expectativa que vai acontecer. Eu queria convidar você que está com enfermidade, você que tem um laudo médico, você que tem uma dor no corpo, eu queria convidar você a vir aqui na frente. Mas você precisa vir aqui na frente com expectativa. Expectativa é a certeza de que vai acontecer. É a expectativa do leproso: Senhor, se queres, bem pode me curar. É a expectativa quando Jesus perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. É a expectativa do centurião: Senhor, não precisa ir para minha casa, basta somente uma palavra, porque se o Senhor enviar uma palavra que sair da sua boca, vai gerar milagre lá na minha casa, o meu servo vai ser curado.
expectativa naquilo que a palavra diz ao seu respeito. Não é negar a realidade, não é negar o reino material, mas é acessar o reino espiritual e trazer uma verdade maior para o reino natural. O reino natural está dizendo que não tem condição, não tem mudança. O reino natural está dizendo que não tem restauração, mas o reino espiritual está dizendo que há restauração sim, porque a restauração foi conquistada naquela cruz há 2000 anos atrás, quando aquele sangue foi derramado, quando aquele sangue passou pelaquela cruz de madeira. Naquele dia Jesus olhou para você e Jesus disse: ser curada, ser liberta, seja transformada, receba a vida, receba o renovo, receba o sobrenatural de Deus. Hoje à noite você sair aqui convicta de que as correntes estão sendo quebradas, os cadeados estão sendo derrotados, despedaçados. Toda a influência que o diabo tinha na sua vida está sendo completamente quebrada na sua vida, em nome de Jesus. É a noite de você viver o seu milagre, a noite de você viver a sua cura, a sua salvação. Sabe por quê? Você é especial para Deus. Você é especial para Deus. Deus te ama muito. Deus te ama muito. Se aproxima dele com expectativa e receba o seu milagre. Pai, olha essas vidas aqui presentes. Eu quero abençoar cada um deles que vieram aqui na frente com expectativa. A expectativa é a mãe do milagre. Expectativa é crer ouvindo, não é crer sentindo. Eu não preciso sentir para crer, eu não preciso ver para crer, eu simplesmente preciso dar uma resposta ao movimento do jogo. Deus movimentou a pedra, Deus movimentou e disse: enviei a minha palavra para curar, e eu curei, e eu livrei de tudo aquilo que é morte. Chegou a hora de você, chegou a sua hora do jogo, de você movimentar a pedra. Comece a movimentar através da sua fé. Comece a movimentar tirando toda a incredulidade dos seus pensamentos. Comece a movimentar crendo que Deus marcou essa noite. Deus escolheu essa noite para escrever uma nova história ao seu respeito. Que toda história de fracasso, toda história de derrota, tudo aquilo que te parou, te paralisou, tudo aquilo que disse que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai conquistar, que você tem que viver a vida que você está vivendo, que você tem que aceitar essa situação que você está vivendo. Deus está dizendo: você não tem que aceitar nada do que o diabo está dizendo. Você tem que quebrar e cancelar as vozes da serpente que estão querendo impor para você um futuro que não é o que Deus planejou. Deus tem um futuro para você. Pessoas lançaram palavras, essas palavras estão sendo quebradas hoje à noite em nome de Jesus. Hoje à noite você entrar diante de Deus com expectativa de que a sua vida está sendo completamente mudada em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada um dos teus filhos, que toda enfermidade, toda dor no corpo, todo laudo diagnóstico médico, toda sentença liberada, toda causa na justiça, tudo aquilo que trouxe marcas de derrotas, ó Pai, sejam canceladas em nome de Jesus. Fé é crer antes de ver. Eu consigo ver, ó Pai, milagres acontecendo.
Eu consigo ver os teus anjos trabalhando. Eu consigo ver os seus anjos agindo. Eu consigo ver tumores desaparecendo. Eu consigo ver enfermidades saindo. Eu consigo ver portas se abrindo. Eu também consigo ver algumas portas se fechando. Eu consigo ver, Pai, respostas. Eu consigo ver anjos sendo enviados. Eu consigo ver, ó Pai, Senhor, sentenças desfavoráveis sendo revertidas. Eu consigo ver o Pai, eu consigo ver o Filho, eu consigo ver o Espírito Santo. Eu consigo ver Jesus na sua história. Por um certo tempo, o diabo tentou apagar Jesus da sua história. Mas eu consigo ver o Espírito Santo reescrevendo a sua história. Eu consigo ver a desesperança saindo. Eu consigo escutar choro de crianças. Eu consigo escutar choro de filhos. Eu consigo ver você se alegrando com netos. Eu te abençoo em nome de Jesus, para você viver tudo aquilo que Deus escreveu ao seu respeito. Eu consigo ver a sua vida brilhando como esse colar de ouro que está no seu pescoço. O ouro, ele é perceptível, a cor do ouro é perceptível. Eu consigo ver você brilhando como ouro. E eu quero te abençoar, eu quero te autorizar no mundo espiritual para você ser uma representante do reino. E você ter muitos milagres para contar. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, pelas curas que aconteceram. Muito obrigado por cada lágrima que está sendo derramada. Muito obrigado porque o Senhor despertou uma fé que vai ser movida pelo ouvir, não pelo sentir, não pelo crer. É como que uma pessoa gravou uma frase num gravador de derrota. E ela colocou esse gravador do seu lado, e essa tecla ela fica o tempo todo ligada e contando a mesma história, a mesma frase de derrota. E você fica por tempos e tempos ouvindo essa frase. Deus está dizendo que hoje Ele está quebrando esse gravador. Ele está destruindo esse gravador. Essa frase nunca mais vai ser falada no seu ouvido. Porque Deus hoje está mudando todo o seu cativeiro. Deus está mudando toda a sua história. Deus está apagando o passado e está escrevendo o futuro. Eu quero repetir: Deus está apagando o passado e Deus está escrevendo o futuro. Deus está escrevendo o seu futuro. Até então você achou que você passava desapercebidas. Até então você achava que você era ninguém, que você não era notável. Você achava que você era que não tinha importância para Deus. Você se sentia pequena, rejeitada. Mas Deus está dizendo que em todos os momentos de dor que você passou na sua vida, Ele sempre esteve com você. Todas as cicatrizes que você tem, elas são cicatrizes porque Ele te protegeu, Ele te guardou. Porque o intuito do diabo era tirar a sua vida. Deus está dizendo: se prepare para novos tempos. Se prepare para um novo recomeço.
Existe esperança e existe vida de Jesus. Existe um 2023 que você vai viver o sobrenatural. Você vai viver o mais que bastante. Eu te abençoo em nome de Jesus. Haja o que houver, venha o que vier. Porque eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Eu creio em ti. A tempestade pode até vir. Haja o que houver, Pode vir tempestade. venha o que vier. O inferno pode se levantar. Deus é provedor. Pai, o que a palavra precisa é do que foi escrito nas Escrituras. Ela não precisa mais nada. Nada precisa ser acrescentado e nada precisa ser retirado da sua palavra. E nós queremos abraçar, como foi ministrado hoje, a Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia foi escrita para cada um dos irmãos, como sendo uma mensagem particular do Senhor para as nossas vidas. E nós queremos, ó Pai, viver cada promessa escrita na cruz, escrita na Tua palavra. Tudo aquilo que foi escrito na cruz e conquistado na cruz e que foi transcrito para as páginas das Escrituras. Porque a cruz é o start da nossa mudança. A cruz é o start do nosso sozo, da nossa cura, da nossa salvação e da nossa libertação. Eu quero abençoar cada um que está aqui presente, todos aqueles que estão nos assistindo. Eu quero profetizar com expectativa, hoje à noite, de muitas curas e de muitos milagres liberados. Teremos testemunhos para contar na próxima terça-feira. Nós nos envolvemos com a Tua palavra e tomamos posse de tudo que ela nos garante. E se você tem a convicção plena de que hoje foi uma noite de mudança, de cura, de transformação, eu queria que você aplaudisse ao Senhor Jesus. O que você precisa da palavra, de uma fé baseada no ouvir. Eu abençoo os seus ouvidos para serem sensíveis à palavra. Eu abençoo o seu coração para que ele possa ser receptível à palavra. E eu abençoo você para você ter coragem para se mover pela palavra. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês. Tem ainda o último dia de maio, que venha a ser sobrenatural. E que junho venha com muitas bênçãos a serem derramadas sobre a sua vida. A equipe vai estar se posicionando, nós queremos ainda orar por você. Vire para a pessoa e diga assim do seu lado: se mova pelo que você crê e não pelo que você vê, porque assim você vai viver.